Vamos seguir falando sobre isso, o assunto é muito sério, é muito grave e por isso nós recebemos aqui no estúdio a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, a doutora Eliana Passarelli, a quem agradeço muito a presença aqui no SBT News, aqui no News Manhã. Doutora, bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui com vocês. Bem-vinda, doutora, prazer revê-la, viu? Igualmente. A gente está falando de um tipo de perseguição às mulheres que sempre existiu, só que hoje ganha um nome diferente. E formas de acontecer também mais variadas, o que aumenta a incidência desse tipo de crime também. Por exemplo, uma dúvida que eu tenho, tá? A mulher passa muito por isso. Quando a gente recebe insistentemente ligações de alguém, quando você deixou claro que não quer receber essas ligações, quando você vive recebendo mensagens via direct no Instagram, rede social, WhatsApp, sendo que você já deixou claro que aquelas mensagens te incomodam, que você não quer receber aquelas mensagens. Porque é muito claro o crime de stalking quando fisicamente, presencialmente, o perseguidor vai atrás da mulher. Sim. Mas muitas vezes não é a presença física, é a presença que não é concreta, mas que existe na vida da mulher, cerco, né? Lívia? Exatamente, ainda que não seja presencialmente. Nesses casos que eu citei, a gente está falando também de um crime de stalking? Estamos falando não só desse crime, como nós estamos falando de uma ameaça que pode ser velada. Por quê? Porque a ameaça pode ser de várias formas, inclusive jocosa, né? Uma brincadeira mal feita, enfim, uma brincadeira que eu digo, na verdade, uma ameaça, qualquer dia eu vou te matar. Acabou. Que é feita meio que, entre aspas, brincando, né? Qualquer dia você vai ver, né? Exato. Que não é brincadeira. Então, nesse momento, nós estamos diante deste crime e isto é uma violência psicológica. Isto se enquadra perfeitamente na Lei Maria da Penha, apesar deste criminoso não ter contato direto com a vítima. Então, nós estamos falando de Lei Maria da Penha, cabe medidas protetivas, cabe todas as medidas que cabem às esposas, às companheiras, às namoradas, caberão para estas vítimas deste crime. Sim. Agora, doutora, mas não precisa nem ter ameaça de morte, né, para ser considerado um crime. Não, qualquer perseguição incomodou a vítima a ponto dela estar psicologicamente abalada, já caracteriza ameaça. É que nem o crime de ameaça, onde a gente não precisa chegar ao final para tê-lo concretizado, né? Não precisa matar a pessoa para chegar ao crime de ameaça. Basta dizer que irá fazer, né? Vou estuprá-la. Enfim, qualquer coisa do gênero já caracteriza com todas as circunstâncias que nós temos na Maria da Penha. A gente até voltou a falar sobre isso, sempre foi um problema, mas voltamos a falar sobre isso nesses últimos dias, com o caso de stalking contra a atriz Isis Valverde. O perseguidor foi preso dentro do condomínio onde ela mora. Ele contratou, segundo as investigações, ele contratou um detetive particular para conseguir dados dela, descobriu onde ela morava, se passou por um familiar, conseguiu entrar no condomínio. Há informações que ele chegou muito próximo mesmo da casa dela e aí foi preso. E era um stalking de mais de 10 anos. De muitos anos, né? Imagina, de quase 10 anos ou mais de 10 anos, tem razão, tinha até me esquecido dessa informação. Então, assim, é um caso clássico de stalking, mas não precisa disso tudo para se configurar um crime de stalking, né? Não, basta muito menos, só esses telefonemas, essas coisas, já caracteriza. E aí, nesse caso, doutora, é só a vítima guardar os registros das chamadas, das mensagens insistentes, para que ela procure ajuda? Qual que é o caminho que ela deve percorrer? O caminho é muito fácil. Telefonemas, nós temos a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que poderá imediatamente contatar e saber de onde vêm essas ligações. Basta um print de conversa, uma gravação de conversa, né? Porque hoje nós temos a possibilidade de gravar ao atender, né, o telefone. Qualquer tipo de prova, nós temos caracterizado o delito. O que nós não podemos fazer é dizer que não há. Tem que ser investigado e não subestimar a vítima, não dizer que a vítima está errada. Ao contrário, né, nós temos que incentivar essas vítimas para que isto pare de acontecer. Agora, a pena é muito baixa. Então, ninguém pode afirmar que daqui a um ano ele não estará fazendo a mesma coisa. Sim, Doutora, por exemplo, essas mensagens já é considerado um crime de stalking? Só ficar mensagem todos os dias, elogiando,
Se está perturbando a pessoa... Exatamente. Se perturbar no ponto de vista psicológico, isso é uma situação subjetiva, é a vítima que tem que sentir, sim, né? Sim. As palavras podem ser lindas, qualquer coisa assim, mas se a vítima subjetivamente está incomodada, já é violência psicológica. Perfeito. Não temos nem o que discutir mais. Agora, um tipo gravíssimo, talvez o mais grave de violência contra a mulher é o feminicídio. Inclusive, doutora, a gente tem alguns dados, alguns números para trazer para a nossa audiência e falar um pouco mais sobre isso, sobre os casos de feminicídio aqui em São Paulo. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e pelo gráfico a gente consegue acompanhar como os casos aumentaram. Se não me engano, a gente está falando de dados da cidade, exatamente o título, Cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo, em 2025, até outubro, nós tivemos 53 casos de feminicídio. E a gente vê como o gráfico vem aumentando nos últimos 10 anos, de 2015 para 2025. Lívia, por que a gente pegou 2015 ali no recorte? Porque é quando foi aprovada a lei que tipificou o crime de feminicídio, né? Como uma agravante do homicídio, né? Sim. O crime de feminicídio se tornou um crime próprio, né? Como explicar esse crescimento, doutora? Se a pena aumentou, passou a ter um agravante. O crime de feminicídio, ele foi incluído no rol de crimes hediondos, não tem pagamento de fiança. Quer dizer, a gente conseguiu endurecer a lei. E como se explica esse aumento dos casos? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é exatamente o que estão fazendo estes homicidas, feminicidas. Porque esta vulnerabilidade da mulher é muito séria. Todo mundo pensa no autor, pensa no criminoso, mas ninguém vê como é que esta vítima se sairá desta situação. Exatamente. Então, nós perseguimos o criminoso com uma pena de 20 a 40 anos. Ok, primeiro que ele não cumpre 20 anos nunca, né? Ele vai cumprir a metade disso. Se cumprir a metade, porque nós temos leis lenientes, inclusive para esse tipo de criminoso. Num segundo momento, o que nós temos? Nós temos a despreocupação com esta vítima. Então, nós precisamos trabalhar com a vítima, não só com o criminoso. Não é afastar o criminoso da sociedade, e sim, claro, afastar o criminoso da sociedade, óbvio, né, ser preso preventivamente e ali ficar. Aliás, eu sou favorável que se cumpra a pena integralmente, né? Sem possibilidade qualquer, inclusive de liberdade, não liberdade provisória, que é o que está acontecendo, e mais que a liberdade provisória, né? É o cumprimento da pena em regimes. Progressão de pena, né? Isso, não tem que ter regime nenhum. Isto é o princípio básico da pena, que é o princípio de intimidação, né? Do possível criminoso em potencial. A hora que ele verifica que aquele delito que ele cometeu, não, que poderia cometer, é um delito realmente punível, isto é princípio de direito, intimidará possivelmente este indivíduo a cometer este delito. Por enquanto, nós incentivamos, lamentavelmente, ao cometimento desse delito. E, rapidamente, quando nós trabalhamos com a vítima, nós temos que trabalhar com duas frentes. A frente emocional, e aí entram os psicólogos, que é uma forma de você atingir emocionalmente esta vítima e fazer com que ela entenda que ela está sob violência. Porque não existe, né, crimes assim de companheiros, de, enfim, marido e mulher, se ela não estiver envolvida emocionalmente. Doutora, a senhora está falando que a gente está punindo mais, mas a gente está falhando na prevenção desse crime, então. E no acolhimento da mulher também, né? Dando condições para que ela fique distante desse homem agressor. Duas frentes, Lívia. Financeira, que ela volta sempre para o mesmo lugar, porque ela não tem condições financeiras. Então, o Estado tem a obrigação de dar esse suporte, não é o suporte financeiro, não. É o suporte de fazer com que ela saia desta dependência financeira. Trabalho, né? Sim. Fonte de renda. Ofício, fonte de renda. Sim. E mais, né, em relação a essa dependência psicológica que ela tem muitas vezes de voltar ao criminoso. Sim. Isso é absolutamente normal, infelizmente. Nós trouxemos dados da cidade de São Paulo, dados de feminicídio, temos dados também do estado de São Paulo. Mais uma tela para você. Olha só, gente, dados também da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Nós tivemos um aumento de 8% nos casos de 2024 para esse ano. Nesse mesmo período compreendido de janeiro a outubro, no ano passado, 191
feminicídios registrados. Nesse ano, 207. Acredito, inclusive, também que haja subnotificações, porque muitas vezes, na hora de registrar aquela ocorrência, doutora, pode sair como um homicídio, talvez, né? Não pode como sair, feminicídio. Como é que é feito esse processo? Pode sair como feminicídio, quando não há dúvida, pode sair com morte suspeita, pode sair com lesão corporal, pode sair como lesão corporal seguida de morte e pode sair como morte a esclarecer. Ou seja, pode ser um dado muito mais... É muito amplo. Muito maior, muito mais preocupante do que esse. Com certeza. Nós demos uma notícia nessa semana, doutora, que o Ministério Público Federal entrou com uma ação questionando a quantidade de investimentos feitos pelo governo do Estado nessa área da segurança, né, da mulher, políticas públicas para evitar a violência contra a mulher. Questionando o que o governo tem feito, né, para evitar o aumento nos casos e criticando também a redução dos investimentos nessa área. Eu estou citando São Paulo porque o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o governo do Estado. Mas a gente pode dizer que é uma preocupação nacional, não se dá atenção devida para a prevenção desses casos de violência doméstica, e isso eu falo em nível de Brasil? Não se dá a devida atenção. O que é muito importante, quando há esta ação do Ministério Público Federal em relação ao Estado de São Paulo, nós temos primeiro uma mega metrópole. Nós temos, primeiro, um número muito maior, obviamente, pela quantidade de pessoas que nós temos, né, residentes, digamos assim, e que trabalham aqui em São Paulo. Então, nós estamos falando de uma população diferenciada quantitativamente. Mas não acho que seja algo que aumente ou diminua a importância, né, desta, entre aspas, e eu considero entre aspas mesmo, investigação. De outro lado, nós temos, sim, um governo que está investindo nessa situação. Secretaria de Justiça tem várias ações em relação às mulheres, várias, e eu diria que são inúmeras. Mas também nós temos que entender que o Brasil é feito por legisladores, e é o Brasil inteiro. Então, quando nós falamos, há um crime de feminicídio, nós estamos atingindo pessoas, mulheres do Brasil todo. Enquanto o Congresso Nacional, você já conhece essa história, né? Eu estou falando porque nós já discutimos isso. Enquanto o Congresso Nacional não se posicionar corretamente, isto é corretamente, nós teremos os crimes de feminicídio, sim. Por quê? Porque 48 horas depois, eles saem e continuam vivendo suas vidas impunemente. Enquanto a legislação não modificar, nós temos 400 medidas, eu estou dando o número exato, 400 medidas provisórias em direito administrativo, em direito tributário, no que você quiser. E uma medida em direito penal. Uma em 400, em todo esse tempo. Então, tem alguma coisa errada, né? Doutora, eu tenho uma sensação de que os homens hoje estão menos machistas. Está até conversando hoje mais cedo com a Lívia sobre isso, né? Eu não sei se a senhora concorda com isso, mas não estão. Então, e a gente eu acho que os homens estão menos machistas, mas estão mais violentos, então, e a gente tem penas mais duras e mesmo assim... Sabe o que eu falei para ele quando ele me disse isso? Eu acho que os homens hoje têm mais consciência de que são machistas. Sim. Não que sejam menos machistas, mas hoje, com a quantidade de informações, eles são machistas e hoje sabem o que aumenta a responsabilidade para combater esse tipo de comportamento e pensamento. Sim, mas eu também acho que eles não deixaram de ser machistas, né? Eu vejo, principalmente, o falso, digamos assim, comportamento delicado diante da sociedade. Só quem está entre quatro paredes sabe exatamente o que sofre, né? E não precisa ser em quatro paredes. Eu vou dar um exemplo tranquilo. Acidente de trânsito. É só alguém perceber como é que um homem sai quando ele tem o carro colidido e como é que a mulher sai na mesma colisão, né? Ela sai tranquilamente e ele já sai querendo matar todo mundo. Isso eu estou dando um exemplo, assim, básico do que a gente vê todos os dias. E não precisa nem ser o companheiro, nem nada. Mas você vê um comportamento distorcido em relação à mulher, né? E ainda é verdade, né? As mulheres são tratadas como subpessoas, né? São tratadas com todo o desrespeito do mundo. A educação de criança, pai e mãe, tem que verificar esse tipo de coisa.
Ok, doutora. Doutora Eliana Passarelli, trazendo informações para a gente sobre prevenção, sobre crimes de feminicídio, sobre crimes de stalking. Doutora, muito obrigada, viu? Pela participação, pelas informações.